colegas, como vocês estão? Tudo bem? Aqui professora Solange, que vem hoje trazer para vocês um pouquinho do conhecimento e falar sobre duas situações que exigem muita atenção de nós professores. Primeira delas é fazer, claro, todos entenderem que dentro da realidade que nós temos hoje em nossa educação, nós professores passamos a mudar a nossa postura, mudar a nossa metodologia e passar a entender que aquele momento em que nós professores estávamos aqui na frente, de nossos alunos, na frente desta lousa, utilizando deste material, nós nos colocávamos como ali o detentor do conhecimento, o protagonista de todo o processo e, claro, aquele que mandava, que dava o direcionamento, aquele que simplesmente ditava as regras, e os nossos alunos eram aqueles depósitos que faziam o que nós colocávamos e que por muitas vezes estavam neste processo como agentes ativos. Mas na educação, na maneira atual que hoje nós trabalhamos, houve mudanças que tornaram a nossa metodologia diferenciada e os papéis também se inverteram. Hoje nós somos apenas um mediador. Apenas? Sim, porque nós também temos que nos colocar como participativos deste processo e não exclusivo protagonista. Nós agora somos apenas aquele que vai estar mediando, intervindo, oportunizando, observando e planejando como que as coisas vão ser executadas, de modo que o nosso aluno seja o protagonista de todo esse processo. Já não somos mais aquele que sabe tudo, e que o conhecimento que a gente traz, ele é o fim em si. Não, nós somos aquele que também tem que estar aberto a aprender. E nesse processo, nessa troca com o nosso aluno, entendendo que ele também tem muito a nos ensinar, é claro que nós também iremos aprender. E mais, quando eu digo que nós seremos o mediador, é porque nós vamos utilizar todo esse conhecimento que a criança traz, usar as nossas didáticas, nossas metodologias e fazer com que esse conhecimento seja a base para oportunizar intervenções que façam ele avançar. Exatamente. Nós somos aquele que vai estar aqui, neste jogo, trabalhando exatamente para que a criança tenha os avanços a partir do que ela sabe, para que ela possa conquistar e fazer o conhecimento ser ampliado e a aprendizagem efetivamente acontecer. Houve um tempo em que tudo se fechava em conteúdos. Nós tínhamos que dar conta de muitos conteúdos e por muitas vezes as nossas crianças não entendiam o porquê ou para que de estudar aquilo. Hoje nós estamos focados em trabalhar habilidades, desenvolver competências e não deixar aprendizagens essenciais faltarem durante todo o período que o nosso aluno terá esta vida escolar básica. Então existem aprendizagens que, independente do aluno, onde ele esteja estudando, ele vai aprender. E existem situações que nós vamos estar reforçando mais, nós vamos estar instigando mais, nós vamos estar oportunizando eles desenvolverem habilidades e competências que vão ajudar eles para toda a vida.
Afinal, nós preparamos os alunos para a vida, para que eles sejam um cidadão consciente, crítico, que conheça os seus direitos, mas também saiba que tem os seus deveres, que tenham a prática do exercício da cidadania em sua vida e, claro, que possa adentrar ao mercado do trabalho com competências para poder desenvolver o melhor para a sua vida profissional também. E aí eu trago hoje aqui a vocês um exemplo de como que a gente precisa trabalhar com os nossos alunos, com as nossas famílias. A interação família-escola é super importante, mas os pais também precisam saber como colaborar. Se o pai precisa, se é dever do Estado, da família, a educação da criança, nós precisamos também trabalhar com esse pai, fazendo entender como que algumas coisas acontecem. E quando a gente trata de sondagem, quando a gente fala de sondagem, a sondagem não é classificadora, ela é um meio que nós utilizamos para que nós possamos conhecer o que nossos alunos já sabem. E a partir do que eles sabem, nós oportunizarmos desafios que eles possam realizar. Não existe nada pior para um aluno do que ele ter uma atividade que ele olha e ele não tem repertório nenhum para realizar. Isso é desmotivador. Então nós precisamos saber o que o nosso aluno já sabe para, a partir daí, avançar com atividades e com intervenções que ele possa evoluir gradativamente nessa aprendizagem. E a sondagem é um meio pelo qual nós vamos ter exatamente esse conhecimento. Aqui eu vou dar um exemplo, e hoje eu estou aqui numa reunião de pais, onde eu apresentei aos meus pais, uma turma de primeiro ano, como que se dá esse desenvolvimento da escrita, para que o pai possa, quando receber o boletim ou receber as informações do seu filho, ele possa entender onde ele está e que quando ele receber a atividade em casa, ele vai poder entender também como que ele pode auxiliar, intervindo sem estar realizando pelo aluno. Afinal de contas, o aluno tem que ser o protagonista aqui e lá na sua casa também. Nós somos apenas mediadores de todo esse processo de aprendizagem. E aí aqui eu coloquei para os pais a palavra camelo. Não sei se está bom para vocês enxergarem. Deixa eu dar uma olhadinha. Qualquer coisa eu reforço ali na escrita. Deixa eu só ver. Acho que dá, né? Vou reforçar um pouquinho. Que está escrito camelo. Então eu expliquei que quando eu escrevo camelo, peço para as crianças escreverem camelo, de acordo com a fase da escrita em que ele se encontra, ele vai escrever de uma maneira. O PS, que é a fase pré-silábica, se eu tiver um espaço, e é importante que vocês entenderem, quando a gente faz um diagnóstico de leitura e escrita, a gente sempre dá um papel que não tenha linha, para a gente saber exatamente como a criança organiza este espaço. No caso da criança pré-silábica, ela vai utilizar letras, números, todos os símbolos que ela conhecer para escrever camelo, e geralmente ela vai escrever na folha inteira, ali do início ao final, porque ela entende que a palavra camelo, por ser um animal grande, deve precisar de vários símbolos para escrever essa palavra. Então o pré-silábico vai usar de muitas letras, números, símbolos para poder escrever essa palavra camelo, que é de um animal grande, e não precisa de muito recurso para poder escrever. Quando a criança chega na fase silábica sem valor, ele já consegue entender que quando ele fala camelo, ele usa a sua expressão facial, a sua boca, e abre apenas 3 vezes para poder emitir esse som. Então ele usa uma letra para cada um desses sons, mas ele não sabe qual letra que é, então ele usa do repertório que ele tiver, que pode ser
seu nome, pode ser outras palavras que já foram trabalhadas ou que ele costuma ver, e aí ele usa uma letra para cada abertura de sua boca, para camelo, porém ele não sabe qual é a letra, e aí por isso que a gente diz que é uma fase de silábico sem valor. Ele sabe a quantidade, mas ele ainda não sabe a qualidade. Quando ele chega na fase de silábico com valor, existem crianças que estão aprendendo a sonorização e foca um pouco mais o conhecimento nas consoantes, enquanto outros focam nas vogais. Por isso que a gente pode encontrar escritas assim, ó, camelo, onde ele usa somente as consoantes, ou assim, camelo, onde ele usa somente as vogais. E a gente ainda pode, encontrar crianças que escrevam misturando consoantes e vogais. Essas crianças estão na fase silábico com valor, porque essas letras ele sabe que correspondem ao valor do que ele está dizendo, mas pode ser nas consoantes, pode ser nas vogais, como também ele pode oscilar entre as duas. A fase seguinte, que é silábico alfabético, ele já conhece algumas das famílias silábicas que compõem essa palavra. Ele já entendeu que para falar, esta fala emite sons e esse som corresponde a famílias silábicas. Porém, ele ainda tem algumas confusões que aparecem. Por exemplo, cabelo aqui, ele entende que a letra K já é K. Então, por que eu vou escrever CA se o K já é K, Camelo. Então, ele está ali na fase silábica alfabética. E quando ele chega na silábica alfabética, ele já escreve a palavra com o maior número de letras possíveis, próximos do que a palavra realmente está escrita. Após essa fase, nós temos ainda o alfabético ortográfico, que é aquele que já escreve de maneira ortográfica, assim, com maior perfeição. Então, essas são as fases da escrita. Eu conscientizo os pais de em que fase que a criança está, para que ele também possa entender que por muitas vezes a gente tem que auxiliar, intervindo, mas entender em que fase que a criança está e como que ela precisa das intervenções certas para poder evoluir. Eu também trabalho com os pais a questão de habilidades, de modo que faça a criança entender que ele, sendo protagonista, ele é corresponsável também pela sua aprendizagem, que para isso ele precisa desenvolver outras habilidades que vão compor todo esse conjunto. E a família, neste momento, é especial, primordial para trabalhar junto com essa criança e promover essa relação junto com a escola, somando forças para que ele possa se desenvolver plenamente. E um exemplo que eu vou citar para vocês de protagonismo é que, é claro, a gente sempre gosta de, na reunião de pais, nesse momento que a gente tem a família conosco, de dar aqueles mimos, de fazer a família sentir o quanto ela é especial para nós. Porém, quando a gente entrega situações prontas, nem sempre ela tem tanto significado. Mas como é o pai que não vai gostar de receber alguma coisa produzida pelo próprio filho? E como a gente tem que trabalhar o significado, o sentido das coisas para as crianças, como é interessante para a criança entender que a maneira como ele se comunica é importante e que vai agradar também a quem receber. Nesse sentido, ele se sente estimulado a aprender a ler e escrever para se comunicar com um produto seu, com aquela pessoa que ama. Então, eu propus às crianças que na reunião a gente realizasse alguma atividade que a gente pudesse oportunizar e expressar esse agradecimento às famílias por participarem da vida escolar deles. Aí, nada melhor do que expressar-se. E aí nós tiramos fotos, as
crianças tiraram todas as fotos, né? Eles mesmos escolheram. Eu coloquei alguns exemplos no computador, mostrei para eles e eles foram discutindo. Fizemos uma votação e aí foi interessante, porque na votação a gente trabalha o quê? Matemática. Entender que a quantidade faz diferença, entender que a gente precisa respeitar a opinião do outro, entender que dentro a uma escolha nós temos que aceitar o que tiver maior quantidade e temos que nos adaptar a situações de nem sempre ter ou fazer aquilo que a gente realmente gostaria, mas que a gente no conjunto tem que trabalhar pelo mesmo objetivo e que, sendo uma votação, a maioria fará o que foi eleito. Então aqui eles tiraram uma foto na posição que eles gostariam, que era para soprando, né? Uma mensagem, e eu entreguei a eles em aula um coraçãozinho e perguntei a eles o que nós poderíamos escrever dentro deste coração, que a pessoa que viesse à reunião levaria esse coração de presente. Adivinha? Eles escolheram escrever obrigado e eu te amo. Então foi essa mensagem que eles escreveram. E foi incrível que durante a aula, para escrevermos essa mensagem, nós trabalhamos coletivamente. Eu fui apenas um escriba, fui um mediador dentre o que eles gostariam e o que realmente nós iríamos fazer. Na lousa em aula, eu fiquei indagando eles e estimulando a eles usarem todo o conhecimento que eles tinham para escrever essas frases. E foi muito bacana, porque aí neste momento nós professores utilizamos da observação e deixamos eles livres para apresentar todo o repertório que eles trazem, e neste momento a gente consegue avaliar tudo o que a criança traz. E a gente precisa não apenas observar, precisa fazer os apontamentos em relação a isso, para que você possa saber como que você vai estimular esse aluno para avançar ainda mais. E aí na lousa, eu sendo escriba, nós fomos, recebendo esse material vindo deles e fomos escrevendo, até escrever a palavra obrigado, eu te amo. Quando eu escrevi, eu coloquei os coraçõezinhos na mesa, das cores que eu tinha, e eu deixei eles virem escolher a cor do coração que eles gostariam de presentear. Eles escolheram, eles foram para suas carteiras, eles escreveram, eles colocaram um nome, teve alguns que fizeram desenhos, e após isso nós colamos aqui junto à foto deles. Nesse momento, saber que alguém que eles amam ia receber este coração fez com que eles caprichassem o máximo. E aqueles que de repente não fez com tanto apreço, que de repente não achou a situação interessante, este aluno eu tenho que observar o que está acontecendo para que ele possa se sentir dessa maneira. E aí é a hora que a afetividade também faz toda a diferença. Você tem que sentir, tem que participar, tem que conhecer o que seu aluno sente também. E aí hoje na reunião, os pais retiraram o coração que seus filhos deixaram de mensagem. Só que não foi só isso. Eles pegaram outro coração na mesa, escreveram uma mensagem para seu filho e deixaram aqui. Substituíram o coração. E sabe o que vai acontecer na próxima aula? Os alunos vão saber que ali tem uma mensagem de quem os ama, diretamente para eles. E isso servirá de estímulo para que ele possa aprender a ler mais rápido, para poder conhecer a mensagem que este familiar deixou aqui para ele. Ele se sentir importante,
É ele se sentir o centro de tudo isso. É ele saber que o que ele faz, o seu produto agrada e que ele vai receber um retorno por todas as suas atitudes. Escola é preparar para a vida. E nós, professores, precisamos lidar com todas as situações, tornando elas significativas. Uma atividade como essa faz com que, no desenvolver integral dessa criança, ela entenda que ela precisa se comunicar. E não é se comunicar de qualquer maneira, é se comunicar de modo com que quem receba a mensagem entenda e ela tenha significado. E ele também entender que todas as suas ações gerarão uma resposta. Então, quando a gente gera algo positivo, é claro que a tendência é receber algo positivo. Quando você dá o seu melhor, você vai receber também o melhor. E que eu sabendo a intenção, é claro que eu vou me dedicar e vou fazer de tudo para poder também chegar a alcançar um objetivo. No caso aqui, é conseguir ler a mensagem que seu familiar deixou. Então, conhecer o que o aluno sabe, fazê-lo ser protagonista, interagindo com ele e conhecendo todo o seu potencial, o repertório que ele traz e fazendo as intervenções certas, nós iremos fazer com que os nossos alunos avancem no conhecimento e na aprendizagem. E claro, as famílias têm prazer em vir participar de tudo isso, porque ele também se sente importante no processo. Ele não se sente simplesmente aquele que manda, aquele que não tem responsabilidade, porque isso não compete, mas ele se sente também participativo e com incentivo para poder auxiliar seu filho a avançar. Então é importantíssimo que a gente tenha sempre, por meio das sondagens, das avaliações, este perfil de buscar recursos para nos auxiliar no cotidiano. Não ter a avaliação apenas como uma situação classificatória, não, mas ter a avaliação como um instrumento que vai te ajudar a fazer planejamentos com intervenções que vão realmente colaborar com o desenvolvimento na aprendizagem do conhecimento do seu aluno. Tá bom? Então, aqui ficam algumas dicas, algumas sugestões desta prática de um professor que está empenhado em estar neste processo, colaborando e aprendendo muito com os seus alunos. E eu espero que eu também possa, com a minha experiência, ter colaborado com o seu aprendizado. Um grande beijo e até a próxima!